Você já sentiu isso? Aquela chama que ardia no peito durante a missa da Imaculada Conceição, aquela paz que parecia ter finalmente encontrado morada em sua alma, na manhã seguinte, ao primeiro desafio do dia, a primeira notícia preocupante, tudo parecer uma lembrança distante? Fica um vazio. Uma pontada de culpa, como se você tivesse segurado um tesouro nas mãos e, por um descuido, o deixasse escorrer por entre os dedos. Essa sensação, essa ressaca espiritual, não é imaginação sua. É o primeiro sinal de um perigo real, um perigo que Santa Faustina viu com clareza. Se esta inquietação já visitou o seu coração, se você conhece essa sede de uma graça que parece ter escapado, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Essa sensação de perda, essa evaporação do sagrado diante da primeira dificuldade do dia, não é um fracasso seu, não é um sinal de que sua fé é fraca. Pelo contrário, é a evidência de uma batalha espiritual que você sequer sabia que estava travando. É a cicatriz de um roubo que aconteceu enquanto sua alma dormia. Prepare o seu coração para a verdade que vou lhe revelar, uma verdade que Santa Faustina compreendeu nas profundezas de seu diálogo com o próprio Cristo. A verdade chocante é esta: o céu derrama as graças em sua alma como uma cascata de luz durante uma grande festa. Depois de agradecer, você oferecerá o seu dia. Mas não de uma forma genérica. Você fará um oferecimento com uma intenção específica, transformando cada ato seu em um tijolo para um muro de proteção ao redor da graça recebida. Você dirá: meu Jesus, eu vos ofereço todo o meu dia, todos os meus trabalhos, minhas alegrias, e também meus sofrimentos, não apenas pelas minhas intenções, mas especificamente para a proteção e o florescimento das graças que recebi ontem. Você entende o poder disso? Aquele trabalho estressante, aquela louça para lavar, aquela dificuldade com um filho, aquele cansaço, tudo isso deixa de ser um fardo e se torna uma muralha. Cada ato de dever, cada paciência exercida, cada pequeno sacrifício se transforma em um soldado que guarda o tesouro dentro de você. Você consagra sua rotina e a transforma em um santuário para a graça de Deus. E finalmente o terceiro passo, o mais importante. O golpe final que sela o cofre. É o ato de confiança seladora. Ao longo do seu dia, ou ao menos uma vez pela manhã, você rezará a jaculatória que Jesus ensinou a Faustina, mas novamente, com uma intenção específica e poderosa. Você não dirá apenas: Jesus, eu confio em vós, de forma automática. Você vai inspirar profundamente, e ao expirar rezará com toda a sua alma: Jesus, eu confio em vós. Mas nas sombras, um inimigo astuto espera. O inferno trabalha horas extras, não para tentá-lo a um grande pecado no dia da festa, mas para roubar o tesouro que você acabou de receber nas 24 horas seguintes. Pense nisto. A graça divina que você recebeu não se perde por acaso. Ela não se dissolve como névoa. Ela é ativamente e metodicamente caçada e roubada de você. E Jesus revelou a Santa Faustina que a maior e mais sutil arma do inimigo não é a tentação espetacular, o pecado mortal que choca a consciência. Não. Sua arma mais eficaz é a negligência. É o sussurro venenoso da normalidade. É a poeira do cotidiano que se assenta sobre o ouro da graça, ofuscando seu brilho até que você se esqueça que ele está ali. O demônio sabe que uma alma que recebeu um grande dom, se for deixada à própria sorte, será sufocada pelas preocupações, distraída pelas telas e arrastada pela correnteza do mundo. A graça se torna uma memória distante, em vez de uma força presente. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, nunca nos mostra um abismo sem nos entregar a ponte. Ele não apenas revelou a tática do inimigo, ele nos deu o antídoto. Ele nos entregou a arma para selar a porta da nossa alma e proteger o tesouro que ele mesmo depositou ali. E a intenção em seu coração será esta: com esta confiança, eu peço que seleis em minha alma as graças que me destes, para que elas não sejam roubadas, e deem fruto para a vossa glória. Este ato de confiança é a sua humildade em ação. É você dizendo a Jesus: Senhor, eu agradeci, eu ofereci, eu construí um muro. Mas eu sou fraco. Eu não consigo guardar este tesouro sozinho. Por favor, guarda-o tu por mim. Sela-o com o teu próprio poder, com o teu próprio sangue. É entregar a chave do cofre ao único guardião que jamais pode ser vencido.
Você pode pensar, isso parece simples demais para ser tão poderoso. Mas a simplicidade é a linguagem de Deus. Deixe-me contar sobre Fátima. Uma mãe de 3 filhos, uma mulher de fé, que vivia a mesma frustração que descrevemos. Ela saía das grandes festas, como a da Imaculada Conceição, sentindo-se renovada. Mas na terça-feira, o cansaço e o estresse já haviam devorado toda aquela paz. Ela se sentia culpada, como se fosse uma péssima guardiã dos dons de Deus. Então, ela ouviu sobre este método e decidiu aplicá-lo. Na manhã seguinte à festa, ela fez os 3 passos. E algo mudou. Ela me disse, com lágrimas nos olhos: pela primeira vez, a graça não foi apenas uma memória bonita do domingo. Por isso, agora, antes mesmo de saber o método completo, vamos fazer um pacto. Um ato de vontade que ecoa no céu. Para selar o seu compromisso, para declarar guerra à negligência e proteger o dom que você recebeu, pare um instante e escreva nos comentários esta oração, esta armadura para sua alma. Escreva: Jesus, eu guardo a vossa graça. Ao digitar estas palavras, você não está apenas comentando um vídeo. Você está erguendo um primeiro escudo. Você está dizendo a Jesus, a si mesmo e ao inimigo que está ciente da batalha, e que escolheu um lado. Você está se comprometendo a não deixar que o presente mais precioso que recebeu seja tratado como algo banal. Esta verdade tem o poder de mudar a trajetória de uma vida. É a diferença entre viver de migalhas espirituais e banquetear-se com a força do céu todos os dias. Se você acredita no poder desta revelação, se o seu coração reconhece esta verdade, deixe o seu like agora. Cada curtida é uma luz a mais, um sinal de que esta mensagem de alerta e de esperança precisa, e vai chegar a mais almas que estão perdendo suas graças sem sequer saber o porquê. Para que você entenda a profundidade desta batalha, eu preciso que você veja o que Santa Faustina viu. Ela foi um combustível que me sustentou durante uma discussão com meu marido na terça-feira. Ela foi uma paciência que eu não tinha para ajudar meu filho com a lição de casa na quarta. Ela foi uma força para sorrir no trabalho na quinta, quando tudo estava dando errado. Ela concluiu com a frase que resume tudo: pela primeira vez, a graça não foi uma memória, mas um combustível que me sustentou durante toda a semana. Isto é o que Jesus quer para você, não picos de fervor seguidos por vales de secura, mas uma chama constante, alimentada pela graça que Ele lhe deu, protegida pela sua cooperação amorosa. Agradecer, oferecer, confiar. Reconhecer o dom, construir a fortaleza, e entregar a chave ao Mestre. É um método de amor. É um método de vigilância. É um método da misericórdia. Agora eu pergunto a você, que ouve estas palavras com o coração aberto: qual destes 3 passos mais tocou a sua alma neste momento? O agradecimento deliberado, o oferecimento protetor ou o ato de confiança seladora? Deixe sua resposta nos comentários. Não há resposta errada. Sua partilha nos ajuda a entender como o Espírito Santo está agindo em cada um de nós, para que possamos aprender e crescer juntos nesta jornada. Agora que você tem um mapa, o método divino para proteger o tesouro que o céu derramou em sua alma, preciso lhe dar um aviso. Não com os olhos do corpo, mas com os da alma. Feche os seus olhos por um instante se puder, e venha comigo para dentro desta visão sagrada. Acontece agora. Diante de Faustina, não está uma capela comum. O espaço se dissolve, e o que surge é a própria fonte da misericórdia. Não é água. É luz líquida, jorrando em torrentes de vida divina, um oceano de graça que pulsa com o amor do coração de Deus. O som não é de água caindo, mas de um murmúrio de amor infinito, chamando cada alma pelo nome. E as almas se aproximam. Milhares delas, atraídas por esta sede que só Deus pode saciar. Elas vêm da agitação do mundo, da aridez de uma vida sem sentido, e chegam à beira desta fonte transbordante. Cada uma carrega um vaso para recolher esta água viva. Mas olhe de perto. Olhe para os vasos, não são de ouro nem de cristal. São vasos de barro os nossos corações. E estão cheios de furos. Faustina vê com uma clareza dolorosa os buracos que os atravessam. O furo da distração, que deixa a mente vagar durante a oração. O furo da pressa,
que nos faz tratar o sagrado como mais uma tarefa na lista. O furo da ingratidão, que recebe o milagre como se fosse um direito adquirido. Um aviso amoroso, mas urgente. Porque para cada estratégia do céu o inimigo cria uma contra-estratégia. Para cada dom ele prepara um ladrão. Jesus mostrou a Faustina que as graças não se perdem por acaso. Elas são roubadas. E os ladrões mais eficazes são aqueles que nós mesmos deixamos entrar, muitas vezes sem perceber. Cuidado, alma amada, com os 3 grandes ladrões de graças. Eles são o exato oposto dos passos que acabamos de aprender. São os atalhos para a secura espiritual, as portas abertas para que o inimigo despoje você da paz e da força que recebeu. O primeiro ladrão é a ingratidão passiva. Ele é sutil. Ele se disfarça de dever cumprido. Você foi à missa, comungou, cumpriu o preceito, em sua mente a tarefa está concluída. A graça se torna um troféu espiritual guardado na estante, e não um pão vivo para alimentar o dia seguinte. Enquanto o selo da misericórdia começa com um agradecimento deliberado, com o ato de nomear a graça para torná-la real em seu coração, este primeiro ladrão se alimenta do silêncio, do esquecimento. Ele te convence de que a graça é um direito adquirido, e não um presente merecido. E uma alma que não agradece é uma alma que deixa a porta destrancada. O segundo ladrão é ainda mais comum em nosso mundo. A negligência mundana. Elas mergulham seus vasos furados na fonte. A água viva enche-os até a borda com paz, com força, com amor. Por um momento, elas sentem a plenitude. Mas então elas dão as costas para a fonte, para voltar à sua rotina. E a tragédia acontece. A cada passo que dão para longe de Deus, a graça vaza pelos furos. A luz líquida escorre, não para irrigar a terra, mas para se perder no chão poeirento da indiferença. Elas deixam para trás um rastro de graça desperdiçada, um rastro de potencial divino que se evapora no ar. E seguindo estas almas nas sombras, Faustina vê figuras escuras. Demônios. Eles não atacam. Eles não precisam. Eles apenas seguem, rindo silenciosamente, deleitando-se com cada gota de luz que se perde. A alegria deles é a nossa negligência. E é nesse momento que Faustina ouve a voz de Jesus. Não é uma voz de trovão ou de ira. É uma voz de uma tristeza infinita, um lamento suave que ecoa mais fundo que qualquer dor humana. Uma voz que olha para aquele rastro de luz moribunda no chão e diz a ela, e a você: vê, minha filha, como tratam o meu dom. Esta imagem, esta dor, não nasceu da imaginação de uma freira. Foi uma janela para o céu, aberta por Cristo. Ele ataca logo ao amanhecer. Antes mesmo de um pensamento para Deus, a mão já busca o celular. A mente é inundada pela avalanche de preocupações, pelas notícias do mundo, pelas ansiedades do trabalho, pelas distrações das redes sociais. Enquanto o método divino te ensina a erguer um muro de proteção com um oferecimento protetor, transformando seu dia em um santuário para a graça florescer, este segundo ladrão demole qualquer defesa antes mesmo que você perceba. Ele sufoca a semente divina com o barulho do mundo. Ele te convence de que as coisas de Deus podem esperar, pois as coisas da terra são mais urgentes. E a graça de ontem, que deveria ser o combustível para hoje, se evapora em meio à fumaça da agitação. Mas o terceiro ladrão, este é o mais perigoso de todos, porque ele se veste de piedade. É a autossuficiência espiritual. É aquele pensamento venenoso que sussurra: eu estou bem. Ontem me confessei como um gay. Estou forte. Essa presunção é a negação da vigilância. É a alma que, sentindo-se segura, dispensa o guarda. Enquanto o selo final, o ato que tranca o tesouro, é o grito humilde da alma que diz: Jesus, eu confio em vós. Reconhecendo sua própria fraqueza, este terceiro ladrão sussurra: eu confio em mim mesmo. Eu dou conta. Está registrada com tinta e lágrimas no Diário de Santa Faustina, uma combinação das visões descritas nos parágrafos 1520 e 699. Esta é apenas uma das visões que nos foram dadas para nos despertar. Existem muitas outras. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar a sua alma e proteger a sua fé, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é uma tocha acesa na escuridão da negligência.
Aquela voz triste de Jesus, ela não ficou no passado, na visão de uma santa polonesa. Ela ecoa, agora, dentro de você. Aquela inquietação que você sente na manhã seguinte a uma grande festa, aquele vazio sutil no meio da sua rotina, não é apenas um cansaço emocional. Não é uma falha sua. É o eco da dor de Cristo. O espaço que você sente em sua alma é a ferida que a graça roubada deixou no coração dele. E é aqui, neste silêncio, que o próprio Jesus se dirige a você, com a mesma clareza com que falou a Faustina. Ele não fala com ira, mas com uma tristeza infinita, a tristeza de um amor que se dá por inteiro e não é correspondido. Escute com o coração as suas palavras. Meu coração se entristece não pelo pecador que cai e volta, mas pela alma piedosa que recebe a minha graça, e no dia seguinte vive como se nunca me tivesse encontrado. É a tibieza, a mornidão, de que Jesus tanto se queixava a Faustina. É a alma que se esquece que sem ele, nada pode fazer. E um soldado que baixa a guarda no campo de batalha é o primeiro a ser abatido. Ingratidão, negligência, autossuficiência. Estes são os caminhos que levam de volta ao vazio, aquela ressaca espiritual do início. Mas hoje, você conheceu o outro caminho. O caminho do agradecimento, do oferecimento e da confiança. A decisão é sua, e ela é tomada agora. Se você se decide hoje, neste exato momento, a abandonar ao menos um destes ladrões, a fechar a porta para a negligência e abrir para a confiança, deixe um amém nos comentários. Que seja o seu sinal de compromisso, o selo da sua decisão diante do céu. Você compreendeu os ladrões, que espreitam na sombra do dia seguinte. A ingratidão, a negligência, a autossuficiência. Você aprendeu que o antídoto é o oposto direto de cada um destes venenos. O agradecimento deliberado, o oferecimento protetor e a confiança humilde. Mas o conhecimento por si só é como uma chave de ouro que permanece no bolso enquanto o ladrão arromba a porta. A teoria precisa se tornar carne. A intenção precisa se tornar um ato. A decisão precisa se tornar um decreto da alma. Cada graça desperdiçada é um espinho da indiferença que transpassa o meu coração, pois foi comprada com o meu sangue. Pense nisto por um instante. O seu esquecimento, a sua distração, a sua pressa em voltar para as preocupações do mundo. Não é um ato neutro, é um espinho. Um espinho cravado no coração que mais te amou, precisamente porque ele te deu um tesouro, e este tesouro foi tratado com indiferença. A sua ressaca espiritual é a dor dele ressoando na sua consciência. Diante desta revelação dolorosa, o que a nossa alma pode fazer senão consolar? O que podemos oferecer diante de um coração que sangra por nosso descaso? Em um ato de amor, em um gesto para consolar o coração ferido de Jesus, comente agora com uma única palavra que é em si mesma uma oração. Comente com a palavra reparação. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta pela indiferença, neste eco da dor de Cristo que ressoa em sua consciência, que a misericórdia infinita quer jorrar com mais força. A escuridão não tem a palavra final, o vazio não é o seu destino, porque Jesus, em sua infinita sabedoria, nunca nos mostra um abismo sem nos estender a ponte. Ele não revelou a Santa Faustina o perigo do roubo das graças para nos deixar em desespero. E é por isso que, agora, chegamos ao coração de tudo, ao momento em que a batalha é vencida. Este não é apenas um vídeo, é um oratório. E eu te convido a fazer deste instante um santuário. Se você puder, pare o que está fazendo. Feche os seus olhos. Respire fundo e se coloque na presença daquele que te deu a graça que você tanto deseja proteger. Este é o clímax. A consagração. O momento em que transformamos nossa frágil vontade em um ato de poder, selado pela misericórdia divina. Agora, com toda a força da sua alma, com toda a sinceridade do seu coração, reze comigo. Não apenas com os lábios, mas com o espírito. Una sua voz à minha e vamos clamar ao céu. Ó Jesus, fonte de toda a graça, que me inundastes com os dons da Imaculada Conceição, eu vos agradeço. Não permitais que a minha negligência ou a astúcia do inimigo roubem este tesouro da minha alma.
Com esta oração, eu coloco um selo de confiança sobre ele. Guardai-o vós mesmo em vosso coração ferido. Amém. Jesus, eu confio em vós. Respire. Sinta o peso e a glória destas palavras. Isto não foi uma simples oração. Foi um ato de entrega. Você acabou de pegar o tesouro que recebeu, e em vez de tentar guardá-lo com suas próprias mãos fracas, você o depositou no único lugar do universo onde nenhum demônio pode entrar. Ele o fez para nos armar, para nos entregar a chave da fortaleza, que guarda o tesouro da nossa alma. Ele não nos pede uma perfeição que não temos. Ele não nos exige uma vigilância sobre-humana que nos esgotaria em poucas horas. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece o pó de que somos feitos, e por isso, a solução que ele oferece não é um fardo pesado. Não é mais uma obrigação para sua lista de tarefas espirituais já tão longa. É um presente. É um escudo forjado no fogo do seu próprio coração misericordioso, oferecido a você gratuitamente. Um método divino, um gesto simples e poderosíssimo, capaz de selar as graças recebidas e protegê-las da astúcia do inimigo e da nossa própria negligência. É um caminho para que a paz da festa litúrgica não seja apenas uma memória fugaz, mas o verdadeiro combustível que alimenta a sua semana inteira, transformando a sua rotina em um ato contínuo de amor. Pense agora: existe alguém em sua vida cujo coração está ressecado? Alguém que você sabe que luta com essa mesma sensação de secura espiritual, de graças que parecem escorrer por entre os dedos? Você pode ser o canal da misericórdia para essa pessoa neste exato momento. Seja um instrumento de esperança. O Sacratíssimo Coração de Jesus. Você fez do coração de Deus o cofre da sua alma. Se esta oração é o verdadeiro desejo do seu coração, se você realmente entregou a custódia deste dom ao seu dono, sele este ato no mundo visível. Escreva agora mesmo nos comentários, para que sua alma jamais se esqueça do que fez aqui hoje. Escreva: guardai vós mesmo a minha graça, Jesus. Com esta oração você não apenas pediu proteção, você transferiu o tesouro da sua alma para o único cofre inviolável que existe, o Sagrado Coração de Jesus. A graça que você recebeu na festa da Imaculada Conceição não está mais vulnerável à sua própria fraqueza, ela está guardada pelo próprio Deus. Agora você entende a verdade que pode mudar tudo. A graça não é uma conquista permanente, é uma semente divina. O inimigo não descansa, e a sua negligência é a porta aberta para o ladrão que vem roubar, matar e destruir. Mas você também recebeu o mapa, a arma, o método divino para proteger este dom. O agradecimento deliberado, o oferecimento protetor e o ato de confiança seladora são os 3 pilares que transformarão a sua vida espiritual de uma memória fugaz em uma fortaleza inabalável. Mas o conhecimento por si só não salva, ele precisa se tornar vida, se tornar carne em sua rotina. Toque no botão de compartilhar e envie este vídeo para essa pessoa agora, com uma simples mensagem do seu coração: existe uma saída. Existe esperança. A escuridão não tem a palavra final, a misericórdia sempre tem. Jesus, que conhece a argila frágil de que somos feitos, não nos mostra o perigo apenas para nos deixar em desespero. Ele nos revela a tática do inimigo para nos armar com a sua própria estratégia divina. Ele nos entrega a chave, o antídoto, o escudo. E a beleza infinita disto, alma amada, é que não se trata de mais um fardo pesado para os seus ombros já cansados. Não é uma nova lei, uma nova obrigação que exige uma perfeição que não possuímos. É um presente gratuito, forjado no fogo do seu sagrado coração, oferecido com a ternura de quem sabe que sozinhos, nós iríamos falhar. Ele nos oferece o que Santa Faustina praticou em sua própria vida. Um método simples, um gesto de amor consciente e poderoso, para selar as graças em nossa alma, para transformar a paz de um momento sagrado em combustível para a semana inteira. Este é o mapa divino que o céu nos dá para a jornada do dia seguinte. Este é o selo da misericórdia para o dia seguinte. E ele consiste em 3 passos. Por isso, eu não te dou apenas uma informação. Eu te entrego uma missão. Eu te convoco para o desafio do selo da misericórdia. A missão é simples, mas heróica.
Pelas próximas 3 grandes festas litúrgicas, eu te desafio a aplicar rigorosamente o método de 3 passos na manhã seguinte a cada uma delas. Anote em um caderno, coloque um alarme. Faça o que for preciso, mas não permita que a graça se evapore. Transforme a intenção em disciplina. Transforme a emoção em um ato de vontade. Esta é a diferença entre uma alma que apenas se consola e uma alma que verdadeiramente cresce em santidade. Você não está mais no escuro, agora a responsabilidade é sua. E sua missão não termina em você. Cada alma que assiste a este vídeo é uma semente de graça que pode ser salva do desperdício. E você agora é um guardião. Sua curtida neste vídeo não é para um algoritmo. É o seu amém visível. É um ato de gratidão a Jesus por esta revelação que pode proteger sua alma. Sua inscrição no canal é o seu juramento. É a sua decisão de se juntar a um exército de almas que se recusam a viver na mornidão e que buscam a vigilância constante. E o mais importante, compartilhar este vídeo é se tornar um apóstolo da misericórdia. 3 atos de amor que você fará amanhã de manhã e que mudarão tudo. Ouça com atenção, pois nisto reside a diferença entre uma graça que se evapora e uma graça que floresce. O primeiro passo é o agradecimento deliberado. Amanhã, antes de qualquer outra coisa, antes que a luz fria do celular ofusque a luz que arde em sua alma, antes que a lista de problemas e preocupações invada sua mente como um exército. Antes de tudo, pare. Feche os olhos por um instante onde quer que esteja, e diga com o coração, nomeando o tesouro que você recebeu. Diga em voz alta ou no silêncio da sua alma: Jesus, eu vos agradeço pela graça da Imaculada Conceição que recebi ontem. Nomeie a festa. Dê nome ao dom. Por que isso é tão crucial? Porque o inimigo trabalha com a amnésia espiritual. Ele quer que você esqueça. Ele quer que o dom se torne uma memória vaga, abstrata. Ao nomeá-lo, você o torna real, concreto, presente. Você o arranca do esquecimento e o coloca no centro do seu dia. É o seu primeiro ato de guerra espiritual contra a negligência. É dizer a Jesus: eu vi o vosso presente. Eu o reconheço. E eu sou grato. O segundo passo é o oferecimento protetor. Pense agora em 3 pessoas que amam profundamente a Virgem Maria. 3 pessoas que você sabe que estiveram na missa e receberam esta mesma torrente de graças. Envie esta mensagem a elas, não para ter mais visualizações, mas para ajudar a selar as graças na alma delas também. Não guarde este segredo divino só para você. Seja o anjo que Deus usa para despertar outras almas. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se agora e ative as notificações. Nossa jornada para despertar a alma está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.